Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, venho aqui trazer uma mensagem, nessa tarde, nesse dia, a qual o Senhor preparou para cada um de nós. A mensagem ela está em João 68, que diz uma palavra muito breve, mas ela nos leva a uma reflexão, nos leva a um momento de pensar e perguntar para nós mesmos, o que fazer em alguns momentos da nossa vida. Em João 68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, a gente se pergunta, por que Pedro, o apóstolo Pedro, estava dizendo isso, por que ele se perguntou isso. Mas se nós vermos em versos anteriores, era porque o povo judeu e alguns discípulos que andavam com Jesus estavam fazendo questionamentos, fazendo perguntas, porque ele não é o filho de João e Maria, o carpinteiro e tudo mais, porque ele diz que é o pão da vida, porque ele diz que desceu do céu. Então, eram pessoas que estavam ali vendo Jesus, diante de Jesus, só que os questionamentos aconteciam, os questionamentos não deixavam de existir, mas Jesus não deixou de ser Jesus, Então, para que nós não deixe, que esses questionamentos nos alcancem, é preciso entender, que Jesus, ele é o pão da vida. É preciso entender que Jesus desceu do céu para nos dar a oportunidade de ser salvos, nos dar a oportunidade de retornarmos, ao reino de Deus. Foi de lá que nós saímos. Mas, para isso, muitas das vezes nós precisamos entender algumas palavras que são ditas e precisamos ouvi-las e aceitar que nós estamos talvez precisando de um direcionamento, de um conselho, porque após essas palavras que Jesus lançou, que foi após isso que Pedro diz que não tinha como seguir outra pessoa, que não tinha como ficar longe de Jesus, pois a palavra dele é a palavra de vida. Então nós viemos aprender aqui que não dá para ignorar os ensinamentos de Jesus. Mas a gente viu que aqueles que não aceitaram a palavra, que por eles foram consideradas dura, e muitas das vezes nós também recebemos algumas palavras, recebemos alguns direcionamentos que aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, ao nosso entendimento é duro de se ouvir, é duro de entender, mas quando entendemos, podemos compreender o que Pedro está dizendo aqui. Podemos ter empatia com Pedro nesse momento, porque ali ele entendeu: Senhor, não tem a quem eu seguir, não tem outro alimento a não ser a tua palavra. Sem a tua presença eu vou passar fome. Literalmente é isso, porque o nosso alimento diário, o nosso pão da vida é Jesus. Ele diz que quem não comer do pão, quem não beber do sangue, não vai ter parte com ele. Então que a comunhão seja algo que prevaleça, que esse ano seja um ano de perseverar, mas que não tem como perseverar sem estar com Jesus. Não há como perseverar sozinho, porque o barco
Ele pode estar no meio de uma tempestade, mas se Jesus estiver lá, ele não vai naufragar. Então podemos perseverar com fé, perseverar com força, mas com Jesus. Com as nossas próprias forças, com o nosso próprio braço, com a nossa própria sabedoria, se torna impossível perseverar, pois muitas das vezes pode ser em vão, né? Então que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua caminhada e que você venha perseverar em Jesus, perseverar com Jesus, que o barco ele vai atravessar, ele vai chegar do outro lado, mas Jesus precisa estar dentro dele, e sem Jesus não dá para perseverar. Amém? Shalom Adonai, oh glória! Vou deixar vocês uma imagem a qual estou aqui admirando também.